Bom dia, sou a Lida da 8x8, da área comercial. Agradeço primeiramente a presença de vocês ao evento Acelerando Sua Jornada de Gestão de Identidade e Acesso, onde o Denis da 8x8 vai mostrar o nosso iHub, que é uma ferramenta de conexão, e o Douglas da Coffee Bean vai falar sobre a solução de gestão de identidade e acesso. Meninos, o espaço é de vocês. Bom Olá, dia. pessoal. Bom dia, obrigado, Arda, pela introdução. Bom dia a todos. Bom dia, Denis. Tudo bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Maravilha. Bom, primeiro, bem-vindos novamente, né, todos que estão acompanhando a gente. Obrigado pela presença. A ideia aqui, como a Lida falou, é a gente fazer uma pequena apresentação, né, mostrar um pouco da prática, né, de como a solução funciona, então, do como o iHub, junto com uma solução de IGA da Coffee Bean, funciona. E a gente vai estar fazendo aí muitas coisas na prática mesmo, tá? Então, a ideia hoje é uma conversa, uma apresentação aqui para vocês, mostrando as coisas funcionando, né, mostrando como que tudo é implementado. Então, aqui eu já estou trazendo, acabei de falar que vai ser tudo na prática, né? A primeira coisa que eu trago é o slide, mas aqui é só para a gente dar uma introdução, prometo para vocês que esse aqui é o meu único slide, mas para mostrar um pouco o que vai ser o fluxo que a gente vai passar hoje, tá? Então, já indo aqui direto ao ponto, né? A gente vai fazer uma demonstração mesmo, né, de como uma solução de IGA, né, e até dando um passo para trás e entrando um pouco no assunto de o que é uma solução de IGA, é uma solução de governança de identidade, né, IGA é Identity Governance and Administration, né, então a gente está falando da governança de identidade, de fazer toda a parte dessa gestão do perfil ali do usuário, né, do colaborador, principalmente, né, a gente está falando disso numa parte interna da empresa, então a gente fazer a gestão da identidade desse colaborador, ou seja, de um terceiro, ou seja, de alguém dentro da empresa, para a gente, então, saber dar os devidos níveis de acesso, fazer o controle todo do ciclo de vida dele. E é isso até que nesse diagrama, aqui nesse slide, a gente está apresentando, né? Aqui a gente tem, né, mostrando um pouquinho do que está incluso aqui, né? Tem uma solução de HCM ou de RH, muitas vezes a gente chama de uma base autoritativa, né? Que é justamente a parte onde é iniciado todo o processo, né? Então, a gente pensando de novo numa empresa, numa corporação, quando entram novos colaboradores, né? E de novo, a gente está falando aí da gestão da identidade deles, né? De colaboradores. Quando eles entram, normalmente eles entram por aqui, né? Então, eles são cadastrados, eles entram ali como uma pessoa que é cadastrada no sistema de RH. Então, aqui tem até alguns exemplos de alguns conhecidos. E nesse processo, né, quando depois que cadastra dentro do RH, a função de uma solução de IGA é justamente pegar, né, integrar com o sistema de RH e fazer a automação para que essa pessoa, né, que foi cadastrada ali, se torne uma identidade dentro da empresa. Então, aqui a solução de IGA ela faz isso, né, ela traz essa pessoa, né, essas informações dela, transforma aqui em uma identidade, mapeia quais os grupos, né, qual que é o perfil daquela pessoa, e depois ela vai dar os acessos corretos. E é aqui que entra, inclusive, a solução do iHub, que a gente vai estar apresentando junto aqui, que é para sincronizar e automatizar alguns desses fluxos, principalmente acelerando a jornada, que é o título aqui do nosso webinar, né? Acelerar essa jornada de implantação. Então, o iHub aqui, ele faz esse papel para pegar as regras de negócio, né, processar todas as informações e levar para as aplicações devidas, para os diretórios, né? Então, para a gente fazer esse fluxo completo, né? Então, assim, dando uma ideia do fluxo completo é esse, né? A gente está integrado com o RH aqui da empresa, né? Com a base autoritativa que a gente chama, estar integrado com as aplicações, com os sistemas, com os diretórios, e com isso, então, a gente poder sincronizar e automatizar todo esse fluxo. E aí eu estou falando muito do fluxo de entrada de colaboradores, mas todos os outros aqui a gente também faz o mesmo fluxo. Então, quando ele muda de cargo, quando ele sai de férias ou uma licença, quando ele é desligado, tudo isso a gente automatiza. E aí que está um ponto muito rico, né, dessa solução de gestão de identidade, que é nessa automatização a gente ganha tempo, né, que a gente
não precisa ter time de TI, time de fazendo várias coisas manuais. A gente ganha segurança, porque quando a gente tem processos manuais, tem um risco de erro humano. Então, alguém ter mais acesso do que devia, alguém ser desligado e não perder os acessos. E a gente ganha também questões de auditoria, né? Então, a gente consegue ter uma rastreabilidade maior do que está sendo feito, de como está sendo feito, quem está com acesso ao quê. Tudo isso fica centralizado e a gente consegue acompanhar. Mas, indo para a prática agora, vamos ver tudo isso funcionando, né? Eu quis trazer um pouquinho aqui da teoria para vocês, de o que é o IGA, o que é o iHub aqui que a gente vai trabalhar, né? Como ele favorece, né? Como ele ajuda a acelerar esse processo, mas vai ficar tudo ainda mais claro agora no próximo passo que eu vou mostrar para vocês na prática. Então, na prática, eu estou com esses mesmos módulos aqui. Então, eu tenho aqui uma solução de RH, vamos passando por eles. Essa é uma solução de RH, de HCM aqui, que é open source. Então, é uma solução que a gente utiliza aqui para testes mesmo, para demonstrações. Então, a gente montou ela aqui. Funciona exatamente com todas as funcionalidades ali para a gente criar colaboradores novos, colocar eles de férias, bloquear, mudar o cargo. Então, a gente vai fazer alguns desses fluxos nela. Aqui eu tenho também a solução da Coffee Bean, de gestão de identidade, acesso, a parte de IGA da Coffee Bean, que eu vou passar também por alguns pontos aqui. Não vou passar por tudo, tem vários itens aqui, mas depois eu vou passar pelos principais relacionados à questão de gestão de identidade. Temos aqui o iHub da 8x8, onde aqui eu vou mostrar para vocês como são feitas essas integrações de forma simples. O iHub é uma plataforma low-code, então é muito fácil da gente montar os fluxos de integração, partindo da Coffee Bean, né, exatamente como aquele diagrama, partindo dali e indo para as aplicações, sejam elas quais forem. Então, a gente consegue montar isso de uma forma bem simples, e eu vou mostrar aqui algumas integrações. E, por fim, aqui eu tenho uma aplicação, então um sistema para a gente usar de exemplo. Esse sistema aqui é um RP, também um sistema open source, o nome dele é Purple OpenRP, né? Até aqui embaixo, OpenRP. Então, é um sisteminha para a gente usar aí de exemplo, né, de uma aplicação, onde então a gente vai fazer um fluxo. Então, vamos iniciar primeiro, antes até de eu criar um usuário aqui no RH, eu vou primeiro passar um pouquinho aqui pela solução de IGA da Coffee Bean, para vocês entenderem alguns fluxos iniciais que a gente faz quando a gente está implantando um projeto. Então, a implantação de um projeto, ela passa por vários pontos, né, onde a gente vai integrar com a solução de RH, esses são os principais pontos, né, do início do projeto, ter essa integração para a gente trazer os cargos, né, trazer a estrutura da empresa aqui para dentro da solução de IGA. Isso normalmente a gente faz dentro de uma parte que a gente tem aqui de grupos. Então a gente trabalha com esse módulo de grupos porque ele facilita muito a gente conseguir estruturar aqui qualquer tipo de mapeamento da empresa. Então, às vezes a empresa vai colocar a estrutura toda dela mesmo, a estrutura organizacional, né? Dentro aqui, a gente consegue mapear, às vezes é um pedaço, às vezes a gente está falando de empresas que é um grupo, que tem várias empresas dentro do grupo, a gente consegue também mesclar aqui dentro. Então, essa é a ideia dessa funcionalidade de grupos, a gente conseguir traduzir, né, a estrutura, o organograma, né, estrutural da empresa aqui para dentro da plataforma. Eu tenho aqui um exemplo, então aqui eu tenho um exemplo de uma hierarquia básica mesmo de uma empresa, com cargos, se eu avançar um pouquinho aqui, eu tenho gerências, eu tenho diretorias, coordenações aqui, então eu tenho uma estrutura completa aqui de uma empresa. Esse é um dos passos, então a gente integrar com a solução de RH, montar aqui os grupos corretos, né, essa estrutura dentro da plataforma da Coffee Bean. Também a gente faz aqui o mapeamento das aplicações. Então, aqui dentro eu vou ter aqui algumas aplicações, alguns sistemas. Entre eles, eu vou pegar aqui o Purple Stock, que é o RP que a gente está trabalhando. Então, a gente mapeia ele para cá. Então, tem várias configurações. Aqui eu não vou entrar no detalhe de todas, mas o importante é a gente mapear essa questão de roles. Então, a gente trabalha bastante aqui com o conceito de roles, que são os perfis, né, os modos de acesso. Esses perfis podem ser tão complexos quanto forem necessários, né? Podemos ter várias camadas, vários níveis de perfil. Aqui a gente tem um modo mais simples, onde a gente mapeou para essa aplicação 3 perfis
um de acesso de entrada e saída, um acesso inicial, um acesso padrão. Aqui a gente só mapeia eles. Eles vão ser depois integrados via o iHub. Eu já vou entrar lá também, para a gente ver como que isso vai funcionar. Então aqui a gente fez isso, né? Dentro da aplicação, fizemos a configuração dela, mapeamos aqui os principais roles, e agora a gente tem isso montado para que dentro dos grupos, vou voltar aqui na parte de grupos, se a gente pegar um grupo específico, eu vou pegar o primeiro aqui mesmo, a gente vai estar mexendo inicialmente com isso, com esse daqui de analista de dados. Deixa eu abrir aqui. E a gente tem várias configurações, né? Então aqui tem várias partes que a gente configura. Essa aqui é até uma parte que eu comentei, né? A gente deixou isso aqui de uma forma bem flexível para poder montar diferentes modelos de agrupamentos, diferentes estruturas. Então eu posso criar aqui um grupo, definir quais grupos estão acima, estão abaixo dele, quais grupos gerenciam ele. Então tudo isso é para a gente poder modelar de uma forma bem flexível. Mas entre esses pontos eu tenho os grupos, os roles desse grupo. Então esse grupo, né, que é um cargo, analista de dados, vai ter acesso a esses 3 sistemas com esses 3 perfis. O principal para a gente aqui é o Purple, que é onde a gente vai estar mexendo, Purple Stock. Então aqui, um analista de dados tem nesse RP um acesso padrão. Então isso que a gente mapeou dentro da plataforma de IGA. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos já fazer um fluxo aqui prático. Então eu vou entrar aqui na parte de usuários, aí vai ficar mais fácil até de eu explicar ali no iHub como que isso funciona. Então aqui a gente tem um conjunto de usuários dentro da plataforma, aqui que a gente já tem mapeados, estão sincronizados, né, com esse conjunto aqui de usuários, né, que é o que vem da solução de RH. Isso é feito essa sincronia ali no momento que a gente integra, né, com a solução de RH aqui. E eu vou fazer um fluxo de criação. Eu vou deixar pronto aqui, criar um colaborador novo. Antes de eu criar ele eu vou mostrar como que isso vai ser refletido dentro do iHub. Então, né, o que a gente tem para criar, a gente deixou super simples, né, a criação de um colaborador para ficar rápido aqui para nós, mas deixa eu mostrar para vocês, antes de eu fazer aqui, o que a gente tem mapeado aqui no iHub. Aqui a gente tem algumas tarefas que a gente deixou já prontas, né, de integrações. Eu vou pegar a primeira aqui, que é justamente essa de criação. Então, como eu comentei, o iHub ele é uma solução low-code, então ele é simples, ele trabalha dessa forma, bem gráfica, da gente montando esses nós aqui, né, cada uma dessas caixinhas, com as ações que vão ter que ser feitas, e um fluxo direto aqui mesmo na plataforma. Esse aqui, ele está super simples aqui, que é a criação do usuário, e é simples mesmo de fazer. A gente tem aqui primeiro, a Coffee Bean faz uma chamada, né, para o iHub. Então isso aqui é um callback que vem da Coffee Bean, então tem todas as configurações aqui exatas, né, do que a gente chama ali, quais são os parâmetros, né, que vão ser chamados. E aí a gente tem 2 processos, a gente quebrou aqui em 2 partes, né? Um deles, onde a gente vai receber esses dados no Coffee Bean, então aqui no iHub vai receber essas informações e processá-las. Então deixa eu até abrir essa caixinha aqui também para mostrar. Então aqui faz um processamento bem simples. Essa ideia, né? Low code, né? Significa, né, traduzindo aí na tradução literal, seria pouco código. Então é pouco código aqui mesmo, só alguns ajustes para pegar as informações que estão vindo ali do primeiro nó, né? Ajustar elas aqui, né, traduzir elas no formato mais adequado para se trabalhar. Depois, no próximo aqui, a gente organiza esses mesmos dados, pegou aquelas informações do nó anterior também, organiza eles aqui numa estrutura que vai ser a estrutura que o endpoint, ali, a aplicação final vai entender, porque é justamente isso que a gente vai fazer nesse nó aqui. Aqui a gente chama a aplicação, então aqui até o nome dele, né? Um RP Create User. Então a gente vai criar um usuário no RP com essa estrutura. Então tem a chamada aqui da API com a estrutura que veio do nó anterior ali. Então é bem simples mesmo o fluxo, né? Esse fluxo até está aqui também na lateral, que é isso. Recebe da Coffee Bean, processa as informações, fecha, né? Monta o pacote prontinho com esses dados que vai ser interpretado pela aplicação, e aí chama a aplicação aqui, enviando isso, né? Faz uma chamada de API com todas as informações para criar o usuário. Então esse aqui é o fluxo. E isso, se vocês pensarem, poderia ser exatamente o mesmo para qualquer outra aplicação. Então aqui a gente está falando desse RP que a gente está usando de exemplo. Poderiam ter outras aqui, onde seria um fluxo muito semelhante,
E aí pode ser que cada uma delas tenha alguma regra específica. Essa daqui, quando cria o usuário, eu preciso passar tal informação adicional, ou uma outra informação precisa estar de algum modo específico. Então, tudo isso a gente consegue facilmente atribuir aqui dentro do iHub, montando isso. Então, vamos lá, vamos criar o usuário. Vai passar por esse fluxo, né, criação. Eu vou criar aqui, deixa eu só pegar, eu estou com um gerador de pessoa aqui para gerar as informações certinho. Então, gerei aqui, criou o Leandro. Então, vamos pegar aqui as informações do Leandro e eu vou criar ele aqui dentro. Do nome do CPF dele. Eu vou colocar, então, numa coordenação de dados dentro daquele cargo que a gente estava olhando, na lista de dados. Então, vou criar o Leandro aqui. Leandro foi criado na solução de RH, então ele está ativo. Se a gente voltar lá para a lista de colaboradores, ele está aqui em cima, acabou de ser criado. Na solução de IGA da Coffee Bean, a gente vai ver que ele já está aqui também. Vamos buscar pelo Leandro. O Leandro está aqui, foi criado, está ativo. Vamos ver os detalhes do perfil dele. Então, ele foi, como eu falei, né, ele saiu do RH foi no RH inserido ele como uma pessoa, né? Aqui a gente já criou a identidade dele dentro da empresa. Então, a gente tem aqui o ID dele, temos o username dele, temos o e-mail dele também, o endereço de e-mail que a gente criou. Eu esqueci de comentar no início, mas lá na primeira apresentação, eu estava comentando, né, do fluxo aqui, e aqui eu falei de aplicações, né, e diretórios. Então, a aplicação a gente está usando ali o Purple Stock, o ERP, e a gente está com um diretório também aqui. Então, eu estou com um AD, onde esse fluxo também acontece para o AD. Então, a gente também faz essa criação do usuário no AD, nos grupos corretos, né, na estrutura correta dele ali. Então, aqui, se eu for ver aqui dentro desses usuários, dentro dos grupos dele, ele tem a estrutura correta, né? Ele entrou como analista de dados, então a gente coloca ele na estrutura toda. Isso porque foi o modelo que a gente fez ali, né? Mapeamos dessa forma a estrutura da empresa. Então, a analista de dados está dentro da coordenação de dados, da gerência de redes, da diretoria de tecnologia. Era a hierarquia dele ali. E aí, se a gente for agora no nosso AD que a gente tem aqui, ele também vai estar dentro dessa estrutura. Então, aqui a gente tem um AD, tem uma estrutura de nomes aqui, a gente deixou parecida. E dentro dessa área aqui desse grupo, está o Leandro. Então, o Leandro entrou aqui dentro, já no grupo correto dele, dentro do AD. Então, isso também faz parte desse fluxo, dessa automação que a gente fez. E, por fim, aqui a gente tem os roles, né, os perfis de acesso do Leandro, que são aqueles que também faziam parte ali do grupo dele, né, de analista de dados, entre eles no corpo, com o acesso padrão. Isso aqui é o que foi passado naquela integração que eu mostrei para o iHub. E o iHub, por sua vez, ele levou isso para dentro já do Purple, né, que é a integração que eu mostrei ali. Ele faz essa criação, né, ele simplifica essa criação dentro aqui dentro do Purple. Preciso só pegar aqui o e-mail do Leandro, a gente vai logar ele ali dentro já. Então, aqui, agora, a gente tem o acesso dele criado, exatamente também com o perfil correto. Então, CC, onde está aqui dentro da solução de ERP, aqui dentro o acesso dele, o acesso padrão. Então, assim, a principal ideia é essa, né? Então, como a gente conseguir fazer essas integrações, né? Como isso funciona na prática, principalmente trazendo aí o iHub para fazer essas integrações, acelerar esse processo de integração com diversos sistemas, aplicações, inserindo as regras de negócio. Eu vou fazer aqui mais 2 fluxos para a gente ver na prática, né? Então, os fluxos ali que eu tinha comentado, né, aqui no primeiro slide, eram esses outros. Então, vamos fazer um fluxo de férias aqui, e depois fazer um fluxo de alteração de cargo, para vocês verem como isso funciona e também para dar um exemplo disso dentro do iHub, né, de como a gente monta essas regras. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou bloquear. Então, vamos colocar o Leandro de férias por um tempo. Então, vamos ver o perfil dele aqui. Aqui a gente tem um botão de bloquear. Poderia ser um botão de férias, né? Depende do sistema que a gente está trabalhando.
mas é ele que eu vou utilizar. Então, bloqueei o Leandro, está bloqueado aqui. O que esse fluxo vai causar no iHub, né? Na Coffee Bean e no iHub, né? Vamos passar primeiro pela Coffee Bean, né? É o fluxo que a gente tem aqui, né? Então, coloquei ele de férias aqui, veio para a Coffee Bean, né? Que é o IG que está integrado com o RH. Aqui, se a gente atualizar, ó, o Leandro já não está mais ativo, está bloqueado. E se eu vier aqui, qual que é o fluxo que a gente tem aqui do iHub? Nós temos esse fluxo aqui de atualização, que ele é justamente, né, ele é um pouquinho, ele tem alguns nós a mais aqui, né, do que o fluxo de criação, mas a ideia é justamente a mesma. Então, inicialmente aqui recebe uma chamada da Coffee Bean, né, o mesmo processo ali, né, Coffee Bean liga aqui uma chamada com as informações do que a gente está querendo fazer. Essas informações vão ser processadas nesse primeiro nó, com a mesma ideia também, recebe os dados, organiza esses dados, prepara esses dados da forma correta ali para serem interpretados, prepara aqui, né, agora que eu estou com os dados corretos, qual vai ser a ação que eu vou fazer, de uma ação de busca, né, esse aqui ele é novo, um pouquinho diferente, mas ele é bem simples, é só a gente criar ali mesmo, né, o payload, a informação que a gente vai mandar para a aplicação, e a gente chama aqui o RP, né? Aí é uma API da aplicação, né? Do sistema do RP, uma API para a gente fazer uma busca. Então aqui a gente está fazendo a busca do usuário, porque a gente vai fazer uma atualização dele, é um usuário já existente aqui, né? Buscamos o usuário, encontramos ele, tem um retorno, aqui a gente vai processar esse retorno, né? Que a API trouxe, né, da aplicação, processar esse retorno, né? Temos agora o ID desse usuário, o ID aqui interno lá do sistema, do Purple Stock. E aí a gente, com essa informação aqui, a gente monta de novo o que a gente vai passar para ele, utilizando também as informações dos nós anteriores, e aqui chama a aplicação com uma ação de atualização. Então vamos atualizar o usuário que a gente encontrou ali com as informações que vieram lá da Coffee Bean, nesse caso, bloqueando ele. Esse exemplo é interessante porque é um exemplo que a gente vai e volta. Né? Então, aqui também tá uma lógica muito boa da gente utilizar com o iHub, que é a gente ter essa flexibilidade de poder fazer uma chamada, né? Fazer uma chamada de pesquisa, retornar com esses dados, trabalhar eles, processar eles de alguma forma e chamar de novo a aplicação, a API da aplicação. Então, isso aqui gera também uma série de possibilidades para a gente montar outros fluxos, para a gente fazer outras regras, tudo de uma forma mais simples aqui mesmo dentro desse processo. Então, com isso tudo, né, então a gente rodou, né, passou pela Coffee Bean, bloqueamos o usuário, passamos aqui pelo iHub, né, com esse fluxo. Se eu chegar lá no Purple agora, só até atualizar aqui, já não estou mais com acesso, então sua conta não está ativa. A conta aqui do Leandro, vou tentar até acessar de novo. Na verdade, de novo, sua conta não está ativa. Bloqueamos ele, faz o processo de bloqueio total. Né? E no próprio AD também, né? A integração que a gente tem com a AD, para aqueles que trabalham já com a AD, vocês vão reparar, né, que muda aqui o avatarzinho da AD. Né? Só atualizar aqui, ele mudou, ele está com o símbolozinho de bloqueado, então bloqueamos ele na AD também. Isso pode ser um fluxo de férias, como eu falei, de licença, até desligamento. É muito comum, né? No desligamento, a gente bloquear o usuário primeiro, por um período, depois a gente movimenta ele, exclui de fato. Tá certo. O último fluxo aqui para a gente fazer vamos fazer um teste, né? Um exemplo de um fluxo de bloqueio, desculpa, de mudança de carga. Eu vou, na verdade, desbloquear. Vamos voltar ele de férias aqui. Está ativo. E vamos alterar, então. Então, eu vou fazer a alteração do cargo dele. E aí, eu vou colocar ele aqui. Vou até voltar para a Coffee rapidamente. Aqui a gente tem alguns outros grupos, né? Então, a gente tem vários grupos. Eu vou colocar isso na analista de orçamento, porque aqui a gente tem mapeado perfis diferentes nessa parte de roles, de uma forma diferente. Então, no Purple Stock que tem um acesso de entradas e de saída, né, que a pessoa pode fazer movimentações, né? Esse é um perfil dessa área, desse grupo aqui de orçamentos. Né? Então,
Vamos colocar o Leandro dentro dele para a gente ver, porque até no corpo, vou acessar aqui novamente o corpo primeiro. A gente reativa o Leandro, então vou acessar aqui, vocês vão ver que ele tem acesso bem padrão, né? Então o acesso dele é normal, não tem muitas funcionalidades, até as funcionalidades aqui são simples, então ele está com acesso padrão. Então vamos modificar e fazer isso. Vou colocar ele agora dentro de uma área de orçamento, coordenação de orçamentos, e aqui como analista. Isso aqui também, lógico, cada empresa, a empresa de vocês, pode ser que não tenha só área e cargo, né? Tem área, tem setor, tem cargo, grupos, né, de empresas, vão ter empresa, área, setor, cargo. A complexidade também pode aumentar, mas a gente vai mapear isso, tanto dentro da Coffee Bean, né, da forma correta, ali para mapear os grupos e colocar dentro das áreas com o perfil correto, tanto depois na integração que a gente fizer com a Hub para ir para a aplicação. Né? Então, vou atualizar aqui o perfil do Leandro e já vou mostrar como que é o nosso modelo aqui dentro do iHub para atualização. Então, deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui um outro fluxo. Vocês vão ver esse fluxo aqui, ele é mais completo, então é bom também para mostrar uma ideia aqui de um fluxo maior, de mais coisas que a gente consegue fazer. Onde a gente tem aqui dentro dele, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a tela. Aí pronto. A gente tem dele a mesma ideia, né? Recebendo aí uma chamada da Coffee Bean, a Coffee Bean chamando e a gente processando isso aqui, nesse caso, uma mudança de cargo, não uma alteração de cargo. A gente vai pegar aqui, a gente faz um tratamento. Então, isso que é interessante, esse fluxo por causa disso. Mostra um exemplo de um tratamento. A gente vai fazer um tratamento das informações e ter aqui uma condição para ver se essa alteração de cargo nessa informação que chegou. Aqui tem até a regrinha, né, de alteração de cargo. Se ela vai ser, se ela é um cargo real. Então, aqui a gente fez essa criação, né, dos cargos que existem, cada um deles. E esse condicional ele serve para verificar. A alteração que está pedindo dentro desse sistema é um desses cargos. Se não for, a gente já encerra aqui para não causar um erro na aplicação. A gente vai tentar colocar ele num cargo que não existe, né? Pode dar algum problema ali dentro do sistema. Aí, se tiver certo um dos cargos, então a gente segue o fluxo de alteração. É muito semelhante ao fluxo de atualização, né? Foi o que eu utilizei no bloqueio. A gente recebe as informações, a gente processa aqui as informações, né, que vieram da Coffee Bean, ajusta elas para o modelo que a gente vai precisar dentro do sistema, né, dentro do RP no caso. Aqui a gente tem até um timezinho para dar um tempo ali entre uma operação e outra. Ajusta essas informações para o payload que a gente precisa de pesquisa, né, para as informações ali, e chama isso dentro da aplicação, que no caso do RP. Faz a busca no RP para só achar esse usuário lá dentro. Achou esse usuário, cria aqui a estrutura correta para fazer a atualização dele, né, dentro da solução de RP também. E aí termina aqui, no caso, a atualização do cargo dele. Então, uma chamada ali da API fazendo essa atualização com as informações que foram processadas nos nós anteriores. Então, aqui a gente tem esse fluxo mais completo, com algumas outras ideias, algumas complexidades que a gente colocou, mas também bem simplesinho de montar e principalmente de manter depois. Então, esse tipo de integração que a gente consegue fazer aqui é bem interessante para isso. Se amanhã ou depois a lógica da aplicação mudou, os perfis dentro dela alteraram de alguma forma, é simples a gente voltar aqui e dentro desse fluxo, né, desse diagraminha aqui, entender, né, o que a gente precisa alterar, fazer os ajustes necessários e as coisas continuam funcionando da mesma forma. Vamos finalizar então aqui, vendo que dentro da Coffee Bean, né, a gente atualizou o usuário. Então, vou buscar aqui de novo pelo Leandro. Então, aqui na Coffee Bean, né, com essa mudança, ele já está num grupo diferente. As informações dele, lógico, continuam as mesmas aqui, mas agora ele está num grupo diferente. Ele foi para o analista de orçamento. Isso aqui vai impactar diretamente também no AD. Então, se eu pegar aqui o AD, agora ele está aqui, né, ele estava aqui, nesse dia chamado Codad, né? Se eu atualizar, ele já não vai mais estar aqui, né? Já saiu dentro daqui, e ele foi cair num outro grupo agora, né? A gente colocou ele no grupo correto.
Já está aqui, então, o Leandro Eduardo, as informações dele todas corretas, também atualizando o cargo dele, que tem que, né, então, atualizar aí grupos do AD e todas as outras informações. E também aqui os roles dele, né? Então, os roles dele foram alterados, que foi o que foi sincronizado ali com a Hub, que passou para a aplicação. Então, aqui a gente tem, a gente sinaliza aqui na CoffeeBean, né, o porquê que ele tem cada um desses acessos. Nesse caso aqui, porque ele faz parte do grupo, na lista de orçamento, né? Então, se ele faz parte de outro grupo, ou tiver requisições de acesso, né, isso tudo vai sendo apresentado aqui também como parte aí do perfil dele. Mas vamos ver então, por fim, aqui no Purple. No Purple, se eu já atualizar aqui, já vai atualizar o perfil dele, né? Então, tá com acesso padrão, com essas funcionalidades básicas aqui, eu atualizando. Aí já mudou. O Leandro já tem um acesso aqui de entrada e saída. Já são aqui mais funcionalidades que ele consegue, né? De vendas, né? Que agora está dentro do perfil de orçamento. Então, ele consegue ver questões de venda, de saídas, de orçamentos. Então, ele tem uma visão mais completa, né? A ideia principal que a gente ia passar aqui, né, nesse webinar, na parte prática desse webinar, era essa. Então, mostrar para vocês um pouco desse fluxo de criação aqui de usuários, né, de alterações, e sempre a gente trabalhando nesse sincronismo aqui, né? CoffeeBean recebe, integra isso com o RH, recebe essas informações, cria identidade, mapeia o perfil, os grupos do usuário, onde que ele está inserido, e nesse sincronismo com o iHub tem essa flexibilidade de criar as regras de negócio e de integrar de forma simples ali com várias aplicações, acelerando então essa jornada, né, de implantação mesmo do sistema híbrido, que é onde a gente tem uma solução flexível, que é a da CoffeeBean, né, muito flexível e fácil de criar esses fluxos, e uma solução aqui fácil de integrar, né, o iHub ele tem essa característica de low code, onde é simples a gente montar integrações, regras de negócios e fluxos ali para poder montar o que for necessário com cada sistema. Então, assim, a minha parte aqui era isso, uma apresentação bem prática mesmo para vocês entenderem. Espero que tenham gostado aí, que tenha trazido um pouco de luz nessa parte para vocês ficarem mais a par mesmo que a gente está trazendo aqui para vocês. Beleza, Douglas, maravilha, maravilha, legal. Então, pessoal, essa demonstração aí, né, da plataforma de IGA da CoffeeBean com o iHub, né, que acreditamos, que vai acelerar bastante coisa nos projetos, né? É sabido aí que esse é um ponto nevrálgico aí não só da parte de implantação, mas principalmente da continuidade, né? As empresas têm sistemas, têm complexidade, tá? Então a gente procura endereçar um tema bastante nevrálgico, né? Eu escuto muito o termo assim, nossa, não consigo enxergar a luz do fim do túnel, né? Tantos sistemas, entra novos sistemas, a gente percorreu os primeiros, lá naquela fase de concepção do projeto, tá? Mas a gente não para por aí. Nossa metodologia envolve um pouco mais que isso também. Esse é apenas um dos aceleradores, tá? Mas a gente também tem que pensar, quando a gente começa um projeto de gestão de identidade, governança de acessos, a própria disciplina é bastante complexa. E cada cliente tem sua história, tá? Cada cliente tem o seu modelo, tem as suas regulamentações, está inserido num certo contexto. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Ayrton Mônaco, que faz parte também que endereça essa parte de governança, de processos, tá? Ele consegue explicar bastante qual que seria o transporte, né, entre chegar e a gente começar a metodologia para finalmente depois começar a instrumentar, que é essa parte que o Douglas mostrou. Tudo bem? Mônaco, com você a palavra. Bom, obrigado pela oportunidade, Denis, Álida, Douglas, né, pela excelente apresentação aí, como sempre, né? Não é novidade nenhuma a qualidade do contexto apresentado. E o que nós vamos abordar aqui é o cenário que o mercado tem cobrado muito e o mercado tem atuado muito, que é o foco de governança, de proteção e privacidade, né? Privacidade não só no cenário da LGPD, mas privacidade de todo o compliance corporativo. Então, agora eu vou apresentar alguns conceitos, alguns direcionamentos que não são restritos a esse, claro, para que vocês tenham uma visão e acionem, né, a 8x8 aí quando necessário, para a gente dar explicações melhores e mais detalhadas nesse cenário, porque nós temos um contexto aqui restrito de tempo. Então, quando a gente fala
em identidade e acesso, tem algumas siglas que nós nos deparamos no nosso dia a dia, né? Que é o IAM, o CIAM e o IGA, propriamente dito, que é o foco do nosso bate-papo, que estamos aqui no foco desta live. Então, quando nós falamos no IAM, no CIAM e no IGA, é tudo relacionado ao contexto de governança. Governança do quê? De identidade. Se quem está acessando o ambiente realmente é a pessoa na qual ele está fazendo o login, né? Se é efetivamente o Wellington que está acessando aquele contexto, e tem todo o cenário de controle de acesso desses ambientes digitais. Então, quando nós falamos no IAM, nada mais é do que se referenciar a práticas do quê? De gerenciar essas identidades digitais, da organização, que envolve todos os aspectos de autenticação, autorização e auditoria. Agora, o IAM ele não fica restrito só ao contexto de autenticação, autorização e tudo mais. Em função de todas as demandas de mercado, agora nós temos uma necessidade específica de identificar os nossos clientes, né? Que são quem? Os titulares externos, que sustentam as nossas operações e negócios. Então, tem um foco específico para você gerenciar a gestão de identidade dos seus clientes, efetivamente, que é o CIAM. E o IGA, que é a abordagem que o Douglas deu até agora, né, que é o protótipo aqui da apresentação, é onde você tem todos esses aspectos de governança e administração, onde você vai, através de políticas, controles de acesso, revisão periódica e constante e com indicadores da gestão de permissionamento, porque a empresa é viva, a empresa tem um turnover, a empresa ela demanda de mudanças nos seus processos, por isso que essa plataforma do iHub tem toda essa facilidade dessa integração, considerando-se todo esse cenário dos objetivos e padrões da organização. Então, tudo passa, tudo começa, tudo inicia e tudo é mantido a partir das regras de negócio. Por quê? Porque a governança de proteção e privacidade, proteção das informações e privacidade dessas informações, não só no contexto da LGPD, mas em todos os cenários de privacidade, manutenção do sigilo do negócio, é o primário nesse sentido, nós temos toda essa necessidade de governar, de administrar e manter o mais atualizado possível o dia a dia corporativo. Então, o IGA, né, que é o Identity Governance and Administration, ele tem que fazer parte de todo o cenário de ferramenta de soluções de forma integrada e gerenciada e auditável para que você mantenha todos esses fluxos através de políticas efetivamente implementadas. E aqui tem um cuidado que o mercado, de vez em quando, se esquece, né? Políticas, normas, direcionamentos, entre aspas, é uma burocracia entendida na sua maioria, na sua essência, o que não é verdade. Mas nós temos que essas políticas, elas são diretivas, são direcionamentos. E se você não tiver evidência para sustentar essas políticas, com todo um cenário de auditoria que é que o iHub se propõe, um cenário de gestão de mudança que é que o iHub se propõe, uma gestão contínua de evidências de permissionamento, você não tem como manter as políticas não só de controle de acesso, mas, inclusive, dos acessos que demandam de uma gestão um pouco mais forte de risco com as respectivas vulnerabilidades. E essas revisões, essas certificações, elas são vivas. E se você não tiver um controle no qual você mantém, monitora, gerencia isso 24 horas por dia, gerando alertas, gerando alarmes, gerando incidentes, gerando uma espécie de uma prototipação de mudança de comportamento, essas políticas se perdem com o tempo.
E aí não adianta, né, nós termos um conjunto de ferramentas top do mercado, considerando o Coffee Bean, considerando a integração com a iHub, porque se a sustentação operacional da empresa não te dá uma visão de mudanças nesses consentimentos de acesso, nessas preferências e perfis de acesso, você vai automatizar processos que estão em contínua mudança, dependendo principalmente do perfil do negócio, onde você pode não ter uma efetividade. Então, esse é o principal motivo por qual, né, as auditorias, ou pelos quais, né, fica melhor, as auditorias e essas trilhas de auditoria, elas são efetivas. Essa proteção de dados através de uma governança efetiva com direcionamento do IGA. Então, você tem institutos como o Gartner Group, por exemplo, que tem vários direcionamentos para o IGA, vários direcionamentos para o IAM, e tem abordagens do Gartner que fala que 2024 o foco é esse. O foco destas vulnerabilidades nas quais nós estamos sujeitos com o cenário cibernético está muito focado em você ter essa governança de identidade, sustentando, é claro, o acesso e sustentando essa manutenção efetiva dos processos. Agora, corporativamente, tudo começa e termina com as conformidades. Conformidades com regulamentações externas. Então, por exemplo, foi apresentado uns cases aí relacionados a recursos humanos, a gestão de recursos humanos. Agora, só para incrementar um pouco mais, nós temos várias NRs, né? E eu gosto de falar muito nas apresentações e nas abordagens que a gente faz, que, para mim, o primeiro projeto de LGPD que teve aqui no Brasil foi a implementação do e-social. Qual a diferença do e-social para o LGPD? Nenhuma. A LGPD tem um conjunto de regras, o e-social também. A LGPD tem um conjunto de direcionamentos para identificar o quê? O que é um dado pessoal sensível. O e-social também tem todas as normativas qualificando que tipo de dado do seu colaborador hoje está compliance, é restrito ou não a todo o cenário de você fazer esses uploads contínuos por parte do departamento pessoal. E se essas informações não forem, né, o princípio do CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se você não tiver essas informações corretas, íntegras, de acordo com a legislação, e você fizesse esse upgrade, indevidamente, esse upload, você pode ter sanção. Sanção administrativa ou sanção financeira. Qual a diferença para a LGPD? Nenhuma. Então, olha que nós vemos uma abordagem que está sendo dada com uma plataforma, o iHub, integrando com toda essa gestão de identidade e acesso, com ferramenta top de mercado, com essa integrabilidade de gestão, vocês passam a ter uma visão integrada no dia a dia corporativo, porque não tem opção de você tratar qualquer implementação se você não considerar toda a legislação vigente que sustenta a sua empresa, todo o cenário de contratos com seus clientes, seu portfólio de produtos e serviços, os teus fornecedores, os termos de uso que se faz com relação a você contratar qualquer tipo de plataforma, né? Seja SaaS, seja você sustentar todo o teu ambiente num contexto de cloud. Só que, para isso tudo, você tem uma estrutura organizacional, você tem as atividades, os processos que são conferidos nesses rules que o Douglas apresentou, nessas regras, nesses processos ou procedimentos que são realizados no departamento A, departamento B, departamento C, quais são as fontes dessas informações, né? Fonte, seja ela um ERP qualquer, seja instância SaaS, você tem que saber onde estão esses ativos, esses repositórios digitais, para que você integre isso num contexto de segurança da informação. Você integre isso numa visão de processos, pessoas e tecnologia. Porque nós não podemos ficar reféns ou
inferindo que simplesmente uma ferramenta vai dar sustentação ao contexto no dia a dia. Ferramenta é sustentação. Então, sempre nós precisamos, através de indicadores, de uma proposição do tipo iHub, de saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, quando essas atividades são executadas, como, quem são as pessoas, os colaboradores internos, os terceiros, os parceiros envolvidos nesse cenário, qual a periodicidade dessas execuções e onde estão todo esse cenário de informações. Por quê? O que interessa na empresa hoje, e não só na LGPD, em qualquer compliance, é você ter rastreabilidade desse fluxo de informações, que é desde o momento que você começa, que você gera, que você coleta essas informações, você armazena de forma temporária, você a utiliza, compartilha dentro do ambiente corporativo e fora, né, com todos os seus parceiros, governo municipal, estadual e federal, todo o cenário de archiving dessas informações, e um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai excluir essas informações. Então, quando nós nos deparamos com um contexto de governança de identidade e acesso, identidade e acesso, você não tem como fugir de se utilizar de alguns frameworks de mercado. Hoje se fala muito na ISO 27001, que é a parte de segurança da informação, que foi atualizada no final de 2022. Nós temos toda a gestão de riscos, do quê? Os riscos da segurança da informação, a ISO 27005, e tem todo o cenário, por exemplo, e não é o único, que é a 27701 para o compliance da LGPD. Agora, o mercado financeiro tem vários compliances direcionados pelo Bacen, tem vários. A ANS tem vários direcionamentos de compliance, os quais são totalmente mapeados na implementação do iHub, integrados, identificando quem, como, quando e onde está sendo executado essas operações, desse permissionamento, desse acesso à informação dentro de um fluxo de vida, mantendo quem são esses atores envolvidos em qualquer processo de negócio. Então, especificamente no foco aqui de cultura organizacional e segurança da informação, quando nós nos deparamos com o tipo de proposta da iHub, né? E novamente agradeço o convite. O que acontece? Nós temos todo um cenário de manual de segurança corporativo que passa a ter uma sustentação efetiva, políticas de segurança de informação com sustentação efetiva, declaração de aplicabilidade dos controles. Hoje nós temos 93 controles na ISO 27001 para sustentar a segurança da informação e segurança cibernética. Essa foi a grande mudança. Gestão de risco. Qualquer tipo de compliance é gestão 100% de risco. E toda a política de privacidade. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer à tona, essa integrabilidade, ressaltar que uma solução do tipo iHub, ela não se preocupa só no contexto específico da ferramenta em si, mas ela está ligada num contexto de governança, que é a proposta do IGA. Então, obrigado pela oportunidade, era este o recado que eu queria dar, e fico disponível para informações adicionais. Maravilha, Mônaco. Alida, agora a gente já pode fazer a questão do chat. Está muda, Alida, você está muda. Desculpa. Obrigada, Mônaco, meninos. Tem várias perguntas aqui. A primeira é, a solução, acho que é mais para o Mônaco, disponibiliza relatórios que atendem algumas regulamentações como o ITAR e o SOC. SOC 2. SOX, né? Sarbanes-Oxley. Não, é o SOC 2. Essa pergunta também pode ser para aí. SOC 2, tá. Se for relacionado à plataforma de IGA, obviamente a plataforma de IGA, o Coffee Bean tem os relatórios, tá bom, dos relatórios.
Se for relacionado ao iHub, a partir do momento que vai ter bastante fluxo de informação do iHub, tá? Existe API, existe um dashboard, tá? Padrão, existe também a API que dá a possibilidade de extrair relatórios aí customizados, né? Utilizando, por exemplo, o Power BI através das APIs, tá bom? Então, deixando bem flexível aí essa questão de relatórios, tá? Certo. A próxima é as políticas de usuários como complexidade de senha, período para trocas é configurável? Douglas está no mudo. Obrigado, Denis. Do ponto de vista do IGA, sim, né, da solução de da Coffee Bean, a gente pode configurar, né, essas políticas, seja da própria senha do AD, né, a gente poder sincronizar isso com a senha do AD, ou das aplicações. E aí das aplicações a gente pode ter até um fluxo passando também pelo próprio iHub, né, fazendo essa integração, que é onde a gente está tendo ponto de contato com os sistemas. Tá, só complementando aí o raciocínio em relação à senha, o iHub não armazena nada de senha, tá? Ele é só um meio, tá bom, pessoal? Isso é importante estar... E o Access Request também se comunica com os RPs de mercado? Sim. A parte de Access Request, tanto para os RPs ou para qualquer outra aplicação, a gente pode fazer, né, esse fluxo a Coffee Bean tem incluído mostrando, né, a gente fez um fluxo mais simples ali, né, de lifecycle, mas tem todo o fluxo também de requisição de acesso, né, de aprovação de acessos e tudo mais, que faz parte da plataforma. E isso também é uma ideia muito semelhante de a gente pode fazer a integração pelo iHub, né? Então, também, né, uma requisição que a gente aprovou, né, dar um acesso novo, é muito parecido com o fluxo que eu mostrei, né? A gente vai criar, que eu mostrei ele partindo do RH, mas poderia partir de uma requisição de acesso. E aí a gente pode fazer isso, tanto com outros RPs de mercado, como com outras soluções também. Próxima. Vocês teriam soluções para gerenciar 100% dos acessos ao Salesforce, por exemplo, levando em consideração que eles utilizam permissões sets e estas não podem ser agrupadas? Quando digo agrupadas, seriam em perfis por função ou perfis virtuais? Sim, o raciocínio, excelente pergunta, tá? O raciocínio, e até tomando esse exemplo do Salesforce e estendendo ele para outras soluções, aqui a questão, o instrumento utilizado é a API, tá? Então, por exemplo, a Salesforce tem uma vasta biblioteca de APIs, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue, se a Salesforce permite, né, essa gestão através da API, isso obviamente vai ser permitido também através do IGA mais iHub e finalmente chega na API do Salesforce, tá? Esse raciocínio é válido para qualquer outra solução que tenha a sua exposição através da API, as chamadas funções CRUD, né? Tá? Próxima. Qual o tempo médio de integração, de criação de cada conector? E do lado da solução de IGA apresentada, foi necessário algum plugin adicional, desenvolvimento, ou mesmo incorre em custo adicional essa integração com o iHub? Douglas, você quer responder isso aqui? Pode ser. Bom, deixa eu ir por partes aqui, né? O tempo médio a segunda parte, né? Se tem custo, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com relação ao custo. Sim. Não, o custo adicional não. O custo ele está incluso ali, né, no setup da plataforma. Então a gente tem um setup que é o custo de implantação, né? E ele está incluso. Então, inclusive, com o iHub, né, a gente já tem isso homologado, né? O iHub faz parte do que a gente tem. E a gente faz esse ajuste para cada aplicação, né? O que a gente vai passando para ela, mas não tem nenhum custo adicional, né? Isso já faz parte ali do modelo. E perfeito. Acho que a primeira parte acho que é essa primeira eu respondo. Como o próprio Douglas comentou, até esses fluxos no iHub, eles vão ser reaproveitados, tá? Então, obviamente que vai mudar de um cliente para o outro, de um contexto para o outro, vai ser alguma regra de negócio que, como foi bem demonstrado, pode ser capturado, pode ser validada dentro do payload, tá? Agora, a partir do princípio que do lado do cliente a API já está ok, já está pronta, né? Isso pode ser feito, esse teste, com qualquer ferramenta, qualquer utilitário de mercado, né? Por exemplo, um Postman. Estou atendendo o requisito, a minha API está pronta. O tempo médio, ele não ultrapassa nenhuma semana,
tá? Entre testar, homologar e colocar no ar, tá? Não ultrapassa. Claro que a variável parametrizar o negócio, aí pode extrapolar um pouquinho esse tempo, tá? Porque a gente tem que ter um entendimento do como é que seria essa parametrização, tá? Sempre usando o seguinte, a gente está falando de um barramento, né? O iHub, ele é no code, né? Ou no máximo low code, tá? Vocês viram aí que é uma pequenas partes de código em JavaScript, tá? Usando o Step Node.js como bem demonstrado. Tem uma aqui do Thiago, se nós vamos disponibilizar a gravação, sim, ela será disponibilizada. A próxima, como funciona o fluxo de requisição de acessos neste mesmo modelo apresentado? Acho que até de forma semelhante, né, que eu comentei numa outra resposta, a aquisição de acesso ela também passa ali, né, pela Coffee Bean, tem também um módulo, né, para a gente fazer todo o fluxo de requisição, inclusive com um portal, né, de acesso para os cobradores fazerem a aquisição, para outros aprovarem, então tudo isso a Coffee Bean gerencia, e as integrações funcionam no mesmo fluxo, como eu comentei. Inclusive, também nessa parte da integração, até adicionando uma parte adicional aqui da resposta, nessa parte da integração entra as regras de negócio, né, que o Mônaco falou, o Denis também comentou, tinha comentado, a gente pode, na própria requisição de acesso, colocar regras adicionais ali no iHub também, né, então definir nessa parte do low code, né, esses pequenos fragmentos ali de código que a gente adiciona, alguma regrinha também para a parte de requisição de acesso, para algum fluxo específico que precisa ser montado. Acho que é isso. Não tem mais pergunta. Podemos encerrar. Pessoal, muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Iremos enviar para vocês a gravação completa. Estamos à disposição para o que vocês precisarem, alguma dúvida, querer conhecer mais a solução, ver uma POC, nós estamos à disposição de vocês. Se vocês quiserem alguma consideração, Wellington, Douglas, Denis. Não, eu agradeço. Só agradecer. Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, pessoal.